Olá, eu sou Vladimir Carvalho, presidente e fundador da Alterdata Software, uma empresa que está há mais de 30 anos construindo software para as médias e pequenas empresas. Uma organização que tem 1.800 colaboradores, aproximadamente 50 mil clientes ativos no Brasil inteiro. E isso faz com que a Alterdata seja um grande termômetro de tudo o que está acontecendo no mercado nessa crise que nós estamos vivendo. Por essa razão, eu criei a série O Brasil Precisa dos Brasileiros, para mostrar o quanto cada um de nós é parte desse motor que gera a nossa economia, que faz a nossa economia rodar. Neste episódio, nós vamos falar bastante sobre a área educacional, as escolas, os cursos e tudo o que é importante para a educação de nosso país. A sociedade está vivendo um momento muito complexo e a área educacional mais ainda. Os alunos não estão frequentando as escolas, está todo mundo em quarentena e muitos pais estão querendo paralisar o pagamento das escolas. Isso está gerando uma série de problemas que merecem a nossa atenção, porque um pouquinho que nós possamos fazer já ajuda muito. A sociedade está dividida em dois grupos de pessoas que foram afetadas. Um grupo que foi afetado violentamente, foi tirado muito poder aquisitivo delas, como prestadora de serviços, por exemplo, e um segundo grupo que as pessoas estão empregadas, estão recebendo seus salários, são funcionários públicos, são pessoas que têm condições de fazer um pouquinho para contribuir para essa roda girar. Essas pessoas podem ter um comportamento diferente em relação a essas escolas. Lembre-se que a escola em volta dela tem um ecossistema enorme, tem um ecossistema que gira e que é importante que a gente contribua. A van que leva seu filho para a escola, essa van tem uma estrutura, tem motorista, tem ajudantes. Apesar dela não estar tendo consumo de combustível para levar os filhos às escolas, ela tem um mínimo de estrutura. Se a gente realmente paralisa o pagamento completamente, nós estamos decretando a falência dessas companhias. É importante que haja alguma negociação para que, de fato, a gente consiga contribuir um pouco, não com valor total, mas que faça a roda girar, que faça as coisas acontecer de fato. As escolas estão no momento atual de alto investimento. Muitas estão montando estúdios de gravação, contratando empresas para produzir conteúdos virtuais, contratando ferramentas de gestão para que as crianças tenham aulas em casa. O custo está aumentando e a receita está diminuindo. Um desastre no DRE dessas companhias, um desastre no resultado delas. Mas é importante que cada um faça o seu pedaço. A escola está fazendo o pedaço dela, está se esforçando ao máximo e o restante da sociedade precisa também contribuir nesse contexto. As escolas de idiomas, por exemplo, estão, a grande maioria, fazendo aulas à distância. Muitos anos, uma série de ferramentas que existem no mercado para fazer com que as crianças em casa tenham aulas de inglês, de francês, e a roda não pare. Porém, eles estão tendo alguns problemas porque os pais em casa não estão preparados para ter essa estrutura, acompanhar. As escolas ensinando, passando deveres para casa, tarefas para as crianças, precisam que os pais tenham um papel dentro de casa. As crianças não sabem operar as ferramentas, desligam as câmeras, desligam o microfone. Há uma série de probleminhas que precisa que os pais acompanhem. A parcela da sociedade entender o momento e ajudar as escolas. Os pais estão em casa. Procure você se envolver um pouco mais, mesmo que você não esteja acostumado com isso, o quanto que é importante a família ajudar nesse momento, porque senão a coisa não vai acontecer. Algumas escolas, por exemplo, são escolas de coisas que não dá para serem virtuais, como aulas de natação, aulas de tênis e outros tipos de aulas desse tipo, judô. Fica mais difícil, não dá para ter muita coisa virtual, mas é importante que a gente mantenha os contratos, de tal forma que se você tem um contrato com alguma atividade dessa, que é um contrato que você paga, sei lá, trimestral, faça uma negociação com a escola de natação ou seja qual for, para jogar essa coisa um pouco mais para frente, de tal maneira que você pague agora e você use aquilo um pouco mais na frente. Mas não paralise completamente o pagamento, porque senão você vai estar destruindo essa estrutura completamente. O acompanhamento do que está acontecendo com esses alunos, é importante que a sociedade entenda que é parte da instituição de ensino e parte da família em si.
A sociedade precisa de fato que a educação não pare, precisa de fato que os alunos não paralisem suas atividades e por essa razão é importante que nós entendamos que cada um é parte responsável desse momento. As escolas estão fazendo negociações, algumas escolas estão mostrando que é possível fazer diferente. Algumas escolas, por exemplo, de maternal, que as crianças entram e ficam o dia inteiro na escola, inclusive almoçando, hoje não estão lá. A escola está consciente que o fato de não almoçar, de não ter consumo de ar-condicionado e outras coisas desse gênero, muda a relação de custo. E por isso ela está fazendo os descontos dela. Ela está tentando fazer desconto, não é para dar nada para ninguém de graça, é para compor com esse momento aqui. Mas é parte da nossa responsabilidade entender que a gente não pode explorar essa atividade, querer mais do que ela pode dar. Existem algumas instituições que são instituições filantrópicas, que não têm resultado nenhum. Algumas instituições religiosas que dão aulas, elas não têm resultado, não têm mais de lucro. Então, quando você fala em querer fazer um desconto, não tem como fazer desconto numa coisa que já não tem resultados. Então, essas negociações precisam ser muito pontuais. Mas o mais importante que essa série aqui quer conscientizar é a importância da sociedade. A gente fica muito falando que o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo, mas nós não entendemos de fato que nós somos parte dessa engrenagem, nós podemos fazer um pouco. E a educação do país não pode parar. Os nossos jovens não podem parar, nossas crianças não podem parar de estudar e aprender e seguir o ciclo natural da educação. Nós somos parte dessa solução. Pare e pense. O Brasil precisa de você.